Muito obrigado pela presença de todos. Eu deixo os microfones desligados para não atrapalhar a nossa palestrante da noite. Fique à vontade para fazer as perguntas pelo chat ou no link que está no grupo do WhatsApp. Eu vou acompanhar todas as perguntas e anotar para fazer no momento ideal. E antes de apresentar a nossa palestrante da noite, eu queria falar um pouquinho do nosso evento. Ele foi organizado por mim, pela Kathleen e pelo Henrique. Nós tomamos a maioria das decisões, fizemos divulgação. Também ouvimos um pouco dos palestrantes, o que eles sugeriam. Mas a palestrante de hoje tem uma participação um pouco maior nesse evento, porque senão, sem ela, a ideia do evento nunca teria surgido. Que o ano passado ela me perguntou: você está com função aí no setor? Daí eu inocentemente respondi: esse ano eu sou apenas um equipista de base. Daí depois disso ela me colocou para pilotar a equipe da Cat e mais algumas. E essas pilotagens me levaram, junto com a Cat, a ter a ideia desse evento. Então vamos para a apresentação da nossa palestrante, ou como a Monique falou, a mini bibliografia. Nascida na Avenida Paulista, mas tem em coração o R Caipira, professora, formada em estudos literários, estudante de letras, equipista desde 2013, e eu conheço ela desde 2013, já foi responsável do setor, da regional, agora é apenas equipista de base, misturou literatura com tudo, até com PPV. Hoje falará com vocês sobre missão, avançar sempre, Beatriz, ou Bia. Beatriz, Bia, Bea, BA, depende aí depende aí da região. Boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande, uma responsabilidade maior ainda estar aqui com todos vocês. Eu fui a semana inteira acompanhando, né? Segunda com o Henrique, terça com o padre, quarta com a irmã. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu sou, né? O que eu tenho aqui para falar para vocês, né? E eu espero que a gente possa justamente trilhar juntos essa semana, esse desafio aí do PPV juntos, falando um pouquinho de missão, tá? Eu vou apresentar para vocês. Bom, primeiro me deram o tema missão, avançar sempre. E aí a gente pensa, sempre é uma palavra muito longa, né? Sempre é uma palavra muito longa. E a gente tem a todo instante, parece que a gente cai a todo instante. Eu não sei vocês, mas a gente cai. A gente trava, a gente para, a gente pega uma encruzilhada e fala para onde é que eu vou, onde é que eu tô, né? E primeiro a gente precisa destrinchar um pouquinho, né? O que é a missão para depois eu poder avançar sempre, né? Bom, então, quando a gente fala em missão, eu não sei vocês, mas eu amo de paixão filme de ação. E ficção científica, e fantasia, né? Não é à toa que eu fiz estudos literários. Eu lembro até hoje da minha mãe, eu nos meus 15, 16 anos, eu estava lendo, acho que Eragon, enfim, várias fantasias por aí, Nárnia, as Brumas de Avalon. Minha mãe falava, filha, eu fico preocupada, né? Que mundo que você vive? E é isso, essa literatura que transporta, mas também que me permite levar coisas para minha realidade. Então, quando a gente fala em missão, a gente lembra da Missão Impossível. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Indiana Jones, menos do filme 4. Indiana Jones, eu falo, né, eu falei para vocês, né, parece que a gente sempre trava. Olha a missão dele aí, com essa pedra, com essa rocha, né, ele correndo, uma cena super, super famosa do cinema, né, de quantas coisas a gente também não tem que correr, ou a gente tem que ser mais esperto, achar uma saída e desenvolver melhor isso, né, jamais deixar a rocha passar por cima da gente, e se passar que isso seja aprendizado, né. A Princesa Leia, então, imagina, né, quando a gente fala uma mulher numa sociedade extremamente dividida, né, a gente tem um lado negro da força e o lado bom da força, a gente vai ter justamente essa questão dela tá com um cara que depois ela vai descobrir que é o irmão dela,
e depois ela não sabe que caminho ela vai seguir, e mais pra frente você vê esse crescimento dela nessa nova trilogia. Aí vocês já vão, nossa, a missão que eu achei que acabava num instante não acaba, ela prossegue. E parece que quando acabou, prossegue de novo, né? A Leia é um exemplo dessa força que a todo momento tem um desafio diferente, né? Ela a todo momento vai ter justamente um caráter diferente, uma missão diferente, uma coisa diferente, né? E por fim, vocês conseguem identificar qual que é a cena final que eu mostrei para vocês? Vocês conseguem discernir o que é isso? Não? Boa, Gabi. É o Senhor dos Anéis. A gente tem a história de um pequeno hobbit, né? Pequeno em tudo, em tamanho, menos no tamanho do pé, mas um pequeno que ele também tem uma missão, e que eu não sei se vocês já leram a trilogia, mas boa parte dos 3 livros fala e retrata o caminhar. Guardem essa palavra caminhar, né? Muita gente desiste de ler O Senhor dos Anéis, porque eles basicamente caminham o tempo inteiro. E se a gente não souber discernir essa caminhada, o livro fica chato. Assim como a nossa vida também. Se a gente não souber discernir essa caminhada, a gente não consegue concluir a missão, as várias missões da nossa vida, tá? Bom, e após essa provocação, eu fiquei pensando como que eu vou trabalhar isso, né? O que é essa trabalhar missão? Vou falar de passagem, né? Pensei em pegar várias passagens da Bíblia, que Jesus fala dessa nossa missão, e aí eu falo, às vezes parece que a gente trava, né? A gente trava, porque no tempo de Jesus, né, as pessoas parecem que travam. E eu falei, o que é recente? Que eu posso trazer essa missão do jovem católico apostólico romano, especificamente do jovem católico romano, apostólico romano, equipista jovem de Nossa Senhora. E eu pensei, me veio muito forte, eu já tive em 3 jornadas, né, no Rio, na Cracóvia e no Panamá, e eu pensei muito na passagem, num dos discursos do Papa, que ele fez na Cracóvia. Muito forte, né, vai falar dos bem-aventurados, né, os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, e ele vai falar, né, dessas bem-aventuranças e da passagem do Evangelho. E como boa professora, alguém pode ler essa parte do discurso? Alguém se voluntaria? Para vocês não ficarem só escutando a minha voz. Eu juro que eu não vou perguntar nada para ninguém. É só falar. É só ler. Não vai ser pergunta. Obrigada. Lê tudo? Sim, por favor. Amigos, Jesus é o Senhor do risco, o Senhor do sempre, mais além. Jesus não é o Senhor do conforto, da segurança e da comodidade. Para seguir a Jesus, é preciso ter uma boa dose de coragem. É preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas, por estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te a alegria, aquela alegria que nasce do amor de Deus, a alegria que deixa no teu coração cada gesto, cada atitude de misericórdia. Caminhar pelas estradas, seguindo a loucura do nosso Deus, que nos ensina a encontrá-lo no faminto, no sedento, no maltrapilho, no doente, no amigo em maus lençóis, no encarcerado, no refugiado imigrante, no vizinho que vive só. Caminhar pelas estradas do nosso Deus, que nos convida a ser atores políticos, pessoas que pensam, animadores sociais, que nos encoraja a pensar uma economia mais solidária do que esta. Em todos os campos onde vos encontrais, o amor de Deus convida-vos a levar a boa nova, fazendo da própria vida um dom para Ele e para os outros. Isso significa ser corajosos, isso significa ser livres. Poderíeis replicar-me, mas isto, Padre, não é para todos. É só para alguns eleitos. Sim, é verdade.
E esses eleitos são todos aqueles que estão dispostos a partilhar a sua vida com os outros. Tal como o Espírito Santo transformou o coração dos discípulos no dia de Pentecostes, estavam paralisados. Assim o fez também com os nossos amigos que partilharam seus testemunhos. Obrigada. Então, essa passagem ela é muito provocadora, né? Eu não sei vocês, mas acho que o primeiro contato que a gente tem com o PPV, a gente olha e fala, tá, o que eu faço aqui, né? E aí, quando você chega na parte de missão na sociedade, missão na igreja, missão na família, né? E por que não a missão do ser equipista, né? Das participações nas EJNS. Quando a gente pensa nisso tudo, dá um certo desespero, porque a gente vê tudo, meu Deus do céu, né? Tá, eu entrei nas equipes. Qual que é o nosso carisma? Qual que é a nossa missão? A busca da santidade é exemplo de Maria. E eu vou buscar essa santidade exemplo de Maria, tendo comigo um material que me serve de espelho das ações, inspiração e comunicação de Deus, para onde eu devo seguir. E quando eu chego em missão, eu falo, misericórdia. E o Papa, acho que ele coloca muito bem. Eu não sei se ele sabe que é PPV ou não, mas ele coloca muito bem. Primeiro, é coragem. É trocar o comodismo, tá? Preencher e pensar. No PPV, eu já tirar toda a minha comodidade. Eu vou ter que abrir o computador, abrir o celular, escrever no papel. Eu vou ter que rezar, eu vou ter que refletir. Eu vou ter que também não só refletir, mas refletir o que eu ando fazendo, o que eu também não ando fazendo. E quando a gente fala ainda mais em missão, a gente sabe que missão é algo difícil. Nenhum daqueles, né, heróis, personagens fictícios que eu apresentei ficaram sem um sangue, sem um corte, não perderam alguém especial, não tiveram dificuldades, não foram julgados. Com a missão, a gente tem um peso muito grande, que é o peso do ser cristão. E que o Papa ele vai justamente nos animar, e é lindo quando ele fala, caminhar pelas estradas seguindo a loucura do nosso Deus, que nos ensina a encontrá-lo a partir daquilo que a gente vivencia. Então, o que é loucura para muitos é essa caminhada que a gente vai fazendo. E que eu faço convite para vocês, né? Para mim, a missão é o caminhar, né? Que é o que a gente vai construir juntos hoje. E quando a gente fala que ele nos convida a sermos atores, ele está convidando a gente à ação. Ele não está convidando a gente para o backstage. A gente não está atrás da cortina. A gente não está montando nada. A gente é o ator. A gente é quem está na frente. É quem vai ser reflexo de Deus para o mundo. E ele coloca em todos os campos onde vos encontrar. Eu adoro pegar a turma de Crisma, né? Especialmente depois de um tempo, às vezes uma catequista falta, vira Bia, você pode me substituir alguma coisa assim? E eu pergunto para eles, e aí, gente, vocês estão conseguindo viver a fé fora da igreja? E aquelas pequenas almas de 14 e 15 anos que eu acho tão interessantes, acho que é um dos motivos para ser professora, essa turminha, na cidade, tão bonita, que eles olham com uma cara assim, como assim? Aí eu olho e falo, gente, vocês só são católicos aqui, dentro da sala de catequese, dentro da igreja na hora da missa, ou vocês são católicos na vida de vocês? Vocês estão carregando o crucifixo, o escapulário no peito, por saber o significado, ou porque a mãe e a avó de vocês colocou um dia em vocês, vocês têm dó de jogar fora, ou vocês acreditam nisso como um amuleto, uma joia especial, ou aquilo é sinal da profissão da tua fé. Aí geralmente eles olham com umas caras lindas, porque a gente consegue falar, olha, tem um caminho, tem um chamado para você, tem alguma coisa que tá aí, que Deus tá batendo no teu coração, tá falando, e aí, filho? Tô te escolhendo. Nós somos eleitos para essa missão.
E estar dentro das equipes já é aceitar uma das missões que Deus nos dá. Estar dentro das equipes é falar nitidamente, eu sou eleito por Deus. E eu estou disposto a partilhar a minha vida com todos os outros. E eu desejo justamente ter esse meu coração transformado por Pentecostes, pelo Espírito Santo, e partilhar o testemunho com aqueles que estão ao meu redor. Então, a gente precisa pensar primeiro, qual que é a minha missão? O que me abre hoje, né? Quando eu falo, qual que é a minha missão? É a dificuldade que eu tenho em casa? É o meu trabalho? É entender esse PPV? Né? Qual que é a minha missão? Primeiro de tudo é Deus, né? A gente tem que pensar que a nossa missão primordial é a santidade. Senão a gente não estaria no movimento em busca da santidade. Então eu tenho como missão lá, buscar a santidade. E a gente vai de um plano macro para algo micro, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que é o que o PPV vai nos ajudar. Porque para buscar a santidade, eu preciso buscar a santidade em todos os meus ambientes. Em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu estou. Então, lá no manual do PPV, tem uma frase muito bonita, né, pra gente fazer essa ligação, de que a gente está caminhando, desde segunda-feira, estamos caminhando juntos. O encontro com Deus na oração e o trabalho de personalização levam ao compromisso e à solidariedade com os irmãos. Então, a gente justamente teve um encontro com Deus. O Henrique falou, deu esse alerta pra gente. Aí veio o padre e nos guiou na oração, nessa vida linda e difícil, porque não é fácil. Exige muita disciplina nessa vida de oração. E a irmã veio ontem com o Nemo brilhantemente perguntar da nossa personalização. A gente está no aquário ou a gente está no mar? Que personalização é essa? Eu estou em águas mais profundas ou eu estou no meu aquário, no meu raso? E hoje tudo isso me leva a esse meu compromisso e a solidariedade com os meus irmãos. Mas que irmãos são esses? Aí a gente depois vai discutir um pouco. Então, quando a gente vai falar de PPV, a gente vai falar de família, de missão em família, missão em sociedade, missão em igreja. Eu até colocaria um quarto aspecto, que é a missão de equipista, que é como a gente vai fechar aqui. São Francisco de Assis fala, primeiro faça o necessário, depois o impossível e, de repente, você vai perceber que pode fazer o impossível. Por quê? Geralmente, quando a gente começa a missão nas equipes, a gente quer fazer tudo, absurdamente tudo, da melhor maneira possível. E quando a gente vai fazer o PPV, nem sempre eu levo tão na sinceridade. O que o outro vai pensar de mim se ele souber que a minha missão em família foi ficar enfornado no meu quarto, vendo Netflix? Ah, eu vou falar que eu almocei. Olha, deu certo um almoço uma vez por mês. É o necessário? O que eu posso fazer ao meu redor? Então a gente começa pelo básico. Não adianta achar que a gente vai salvar o mundo, até porque a gente não salva o mundo. O Indiana Jones não tá salvando o mundo. Tá um artefato. Missão impossível. Ou então, quando a gente pensa no Hobbit, tá, ele tá salvando o universo. Mas ele não tá sozinho. Não é só ele. A nossa missão de salvação envolve pessoas. Não adianta. Sabe aquela expressão, nossa, parece que tá carregando o mundo nas costas? Não adianta. Não adianta. E eu falo isso por experiência. Às vezes a gente quer carregar tudo. Vai colocando um monte de coisa. E quando a gente vê o caminho, a gente não consegue caminhar. A gente se cansa. A gente cai. E aí a gente vai ter que aprender a deixar alguns pesos, algumas coisas, para conseguir caminhar o básico.
O corpo vai se desenvolvendo, né? Aquela coisa de academia. Não adianta eu achar que eu vou andar 35 quilômetros num dia sem nunca fazer exercício físico. Eu posso chegar no final, mas eu vou chegar tão morto que eu não vou conseguir fazer mais nada. E não é isso. O caminhar, ele tem que ser um aprendizado de pequenos passos, para que a gente vai dando maiores passos, sabendo discernir melhor os nossos caminhos, para a gente fazer o impossível, né? Isso, eu falo para mim que essa frase me pega muito, especialmente porque eu sou muito perfeccionista. Algumas pessoas falam que eu tenho um toque, assim, não pode ver um negocinho errado, não pode ver uma vírgula, coitados dos meus alunos, né? Professor de português de desgramenta, que não me deixa tirar a nota máxima por conta da vírgula. E a gente se depara com o necessário. A gente tem feito o necessário? Às vezes a gente tá, nossa, eu preciso pintar a parede do meu quarto. Aí a gente demora mais de um mês pensando, porque a gente tá assistindo o TikTok, e a gente quer fazer todos aqueles triângulos, aquelas coisas tudo coloridas. E a gente não sabe nem pintar uma parede. E aí a gente começa a pintar e a gente vê que uma cor só basta. Já me deixa feliz, já me deixa alegre. Aquilo lá já era tudo para mim. E eu vou fazendo aos poucos e me desenvolvendo, entregando tudo isso para Deus. Até porque muitas vezes o necessário a gente não faz com total entrega. E o impossível é só Deus. Então a gente primeiro também precisa, esse necessário é deixar-se ser levado por Deus. Deixar esse Deus caminhar com a gente nas nossas lidas do dia, né? Naquilo que a gente vai fazendo. E primeiro decidi começar com a família. Por quê? Eu vi várias dúvidas, eu acho que essa também foi e é, por muito tempo, uma grande dificuldade dos meus PPVs, né? A missão do Cristo, ser discípulo de Cristo no mundo, passa primeiro pela família. Pois é. Mas até aí tudo bem, ok, né? Discípulo de Cristo no mundo, ok. E aí o documento vai falar assim, os membros da ZJNS se comprometem. Parabéns, você não sabia? Estou contando agora que você se comprometeu. Ao entrar na ZJNS, você se compromete a viver em seu lar o sentido de missão, um espírito de família cristã. Precisa se assumir a família como ela é, olha lá, revisão, com qualidades e defeitos. E partindo do modelo de família que se tem, ou seja, não é a família do outro, não é a família margarina, é a minha família, buscar na correção fraterna e no amor próprio que a gente adquire nas equipes jovens de Nossa Senhora, a vivência da caridade, da partilha, da acolhida, do perdão e da doação. Bia, muita coisa. Todas elas vão se encaixando. Por exemplo, aqui em casa, a minha mãe ela tem o costume de limpar toda quinta-feira. Limpar a casa quinta-feira. Geralmente, eu, minha irmã, a gente tá trabalhando, a gente tá estudando, meu pai tá trabalhando, ela tem a casa só dela. Em tempos de quarentena, tô dando aula, e às vezes tá o aspirador, às vezes tá uma janela que fica batendo, né? Aí eu tenho duas opções, que são esses caminhos que aparecem na minha vida. Eu posso gritar, ou a gente pode combinar. Eu posso simplesmente levantar o meu pé pra ela passar o rodo, ou eu posso falar, mãe, 5 minutinhos aí, que deixa que eu faço esse rodo. Ó, mãe, peraí, eu vou cuidar disso aqui, eu vou te ajudar depois. Nem que seja uma mínima coisa. Essa vivência em família é isso, e é envolver também, né? Como eu vou envolver o outro? E como eu vou me envolver com o outro? Porque, gente, em tempo de quarentena, o nosso maior desafio é com a família. É triste isso, né? O que era pra ser gostoso, o que era pra ser um antro de amor, de caridade, a gente tem visto que lá na China, por exemplo, não sei qual a porcentagem, 60% dos casais se divorciaram, né? Uma coisa, assim, muito absurda que eu tava lendo outro dia, não sei se era de uma cidade ou se era da China toda. Se divorciou por quê? O que acontece com o relacionamento que
Eu aceito morar com outro na mesma casa, mas eu não consigo me relacionar com ele durante um bom tempo. E aí a gente pega. Que cristão eu tô sendo da minha família? Eu tô sendo aquele cristão que tá rezando terço com a minha mãe quando ela tá lá no sofá, mesmo que eu não gosto muito daquele cara que fala lá na TV, mas eu tô rezando com ela. Ou eu tô trancado no meu quarto, fazendo as minhas coisas. Eu tô sendo cristão, ajudando uma hora ou outra, seja lavando louça, seja na comida, seja vendo um PowerPoint do meu pai, que às vezes ele pede pra empresa, né, uma coisa pequena. E a gente acha que não, a gente tem que fazer 1000 coisas, né. Tem gente que fala: "Bia, nossa, ai, agora é hora de evangelizar, agora é a hora que eu vou, ai, precisa rezar, nossa, eu vou o dia inteiro". Eu me sinto culpada, porque eu não rezo o dia inteiro na quarentena. Acalma o teu coração, acalma, né. A missão, ela não é uma missão impossível, não é uma missão para você transformar o teu mundo, mas é uma missão que aos poucos você se transforma e o outro também. Porque a partir do momento que eu tô sendo reflexo do Cristo, eu contagio o outro. Cristo, ele nos contagia. Cristo é uma alegria sem fim. Não vai adiantar ficar dando murro em ponta de faca, sendo que eu mesma não tô olhando pra mim. Como eu estou sendo enquanto família? Ah, porque meu pai faz isso, minha mãe faz isso, minha irmã faz isso. E eu? Como eu estou sendo família? Essa correção fraterna é no grito ou é reunir todo mundo no sofá? Gritando, às vezes rola, né? Acontece. Mas a gente terminando num acordo, terminando em paz. É eu pedindo desculpa na hora ou eu deixar quieto, porque depois esfria a cabeça. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né. Eu tenho que começar por mim. A missão sou eu. O outro não muda, mas o que eu tô fazendo por mim, aqui, para o outro? A missão, ela tem que começar em mim. Não é só pra olhar: "Ai, fazem isso, fazem aquilo", mas o que eu tô fazendo? Como eu estou sendo afetada e me deixando afetar, num sentido bom? Também pode ter um lado ruim. Mas como que tudo isso tá envolvendo? Como que eu tô agindo nisso tudo, né? E é isso, é partilha, acolhida, e eu conto muito que professor agora a gente tá trabalhando, assim, o triplo, né? Tudo online, corrigir prova online muito pior, né? Porque ou você fica montando questão ou os alunos acham questão fácil na internet, né? E cola, né? Então a gente tem que trabalhar e eu tive uma semana, essas últimas semanas, de entrega de boletim, de ter que cumprir, né, porque a escola, deu quarentena, mas eu quero que você continue com o teu plano, entendeu? Né, não vai facilitar, você vai continuar. E gente, o tanto que eu falava pra minha família, eu reclamava, eu chorava, eu me estressava, eu não queria falar, ou então eu falava demais, eu falava: "Gente, como é que vocês estão aguentando tudo isso?" Por mim. Então, São Paulo, se eu não me engano é de São Paulo, suportai-vos uns aos outros, né, essa relação de família. Acontece isso, mas acontece aquilo também. É esse caminho, é essa correção fraterna, mas é também o partilhar, ou acolher o outro nos momentos difíceis. E como que é esse acolher? Como que é esse dar perdão e doar-se ao outro? E eu acho que em tempos de coronavírus a gente precisa pensar na igreja doméstica, né. Eu tô participando da missa online, sozinha no meu quarto, ou eu aproveito, vou na sala, faço um link lá, uma gambiarra entre o computador e a TV, ou eu já sou mais tecnológico, tenho lá o aparelhinho que liga direto. A gente tá vendo junto? A gente tem um altarzinho montado na nossa casa, né. Como que tá isso, essa igreja doméstica? Porque não adianta nada
eu querer fazer a minha missão em família se eu também não compreender que eu sou a igreja e que a igreja deve estar onde eu tô, a partir do momento em que eu sou igreja e que eu devo ser a todo momento coerente com essa igreja. E a minha família vai ser igreja. E é isso que a gente tem que construir num tempo como esse também, que alguns apontaram como grande dificuldade. Que igreja doméstica eu tenho sido? Né? O que a gente tem feito durante esses tempos? Eu acho muito bonito que muitas pessoas têm reclamado, mas, ai meu Deus, a gente não vai na missa, não vai não sei o quê. E tem um padre que vem, nossa, do sertão, não sei de onde, o padre virou e falou assim, olha, a gente ficava 1 ano sem Eucaristia. E sabe o que a gente fazia? A minha mãe sentava com todo mundo e a gente rezava junto. A Eucaristia é comunhão. E eu estou em comunhão com a minha família? Como que é essa comunhão? Né? Claro, jamais vai substituir, pelo amor de Deus, minha gente, jamais o corpo e sangue de Cristo vão ser substituídos, mas, em tempos como esse, qual é a nossa comunhão? Aí a gente passa para um outro patamar. Porque primeiro eu tô dentro de casa. Dentro de casa, ok, né? Meus pais estão vendo isso. Se eu tô fora, quem que tá vendo? Né? Se eu tô fora da igreja, quem que tá vendo? E aí eu pego a carta de Santiago, que vai justamente falar, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Assim também a fé não se traduz em ações. Se não se traduz em ações, está morta. Não adianta eu ser uma pessoa santa em casa, ser uma pessoa santa na igreja, e na sociedade eu ser completamente outra pessoa. Não adianta. Ou eu sou coerente, ou eu já tô com o pé em outro canto. O que eu falo? Por que eu falo isso? Gente, a coerência é algo extremamente necessário. Deixa eu fechar. Acho que tá vindo ruído. Não adianta a gente perder a coerência do nosso ser, aceitar qualquer coisa lá fora e julgar dentro da igreja e não agir como cristão lá fora, diante de uma piada. Diante, por exemplo, se um professor pergunta para você se você é a favor da ideologia de gênero ou não, isso já aconteceu comigo, e aí você vai ter que ser franco, você vai ter que ser cristão. Ou então, por exemplo, quando fala de aborto, minha posição na igreja, quando eu falo com as pessoas, é que eu sou totalmente contra. Aí tá lá no mundo, com as colegas, é mesmo, não, ela tem que abortar, coitada, né? Não, tem que tirar, não, Ih, não pensa, não, nenê, 3 semanas, não é nada. Tem que tirar mesmo. A minha coerência. Se a gente tiver aqueles heróis, todos que a gente apontou, eles são coerentes. Eu vou do início ao fim. Vou sofrer represália, posso sofrer tortura e perseguição, mas eu vou ser coerente com o que eu acredito. E essa coerência, ela é absurdamente fundamental para o meu caminhar. Ela é fundamental para minha identidade enquanto cristão. De novo, não adianta eu estar carregando escapulário, carregar crucifixo. Aquela moda do tercinho no pescoço. Eu não estou fazendo o que é correto. E eu não estou aqui para falar para vocês, faz isso, não faz isso, porque vocês sabem. Vocês se conhecem.
Quantas vezes lá fora eu dou esse exemplo do meu namoro. Eu falei, cara, eu sou igreja. Eu não vou sair da igreja. Mas eu também não quero me casar com alguém e ir sozinha na igreja. Você faz as suas escolhas. Mas eu tenho as minhas. E não são meras escolhas. Elas são aquilo que eu sou. É aquilo que eu verdadeiramente sou. Em qualquer lugar que eu esteja. Quando eu entrei na faculdade, na Unicamp, o curso de letras, especialmente estudos literários, é um curso tido por pessoas bastante ateias, bastante questionadoras. Até porque a literatura também questiona a fé. E 3, 4 semanas depois de eu entrar, eu descobri que tinha missa na Unicamp, né? Missa numa sala de aula, e eu fui pra missa. E na missa eu veio uma veterana minha, que eu não sabia que era minha veterana até conhecer. Naquele momento ela falou, você é de onde? Ela é da acolhida, né? Você é de onde? Eu entrei em estudos literários, lá no IEL. Então você é a católica que entrou lá. Nossa, o pessoal me avisou que tinha entrado uma católica. Gente, isso me deu 2 sentimentos. Medo, tipo assim, eles estão contando quantos católicos estão entrando aqui. E satisfação plena de eu não precisar de uma camiseta de Nossa Senhora, até porque era o medo que eu tinha. Depois, nem mais, tranquilo, vou com a minha Guadalupe toda linda, maravilhosa, mas assim, olha que ponto a gente chega. Você é a nova católica. Gente, isso é alegria no meu coração. E também é outro peso de outra missão, que é prosseguir, que é continuar sendo assim, que é ter as mesmas atitudes sendo dessa forma, né? E é muito interessante, porque eu já tive alguns amigos que falam, nossa, Bia, você é o tipo de pessoa que não é diferente nem com a gente, nem com o outro. Quando você tá lá com outros, no grupo, alguma coisa assim, parece que você não é muito diferente, né? E eu acho isso muito bom. Eu acho que isso mostra que a gente tá num caminho de uma certa coerência. Claro, a gente precisa mudar a todo momento, a gente precisa melhorar, mas eu preciso ser muito coerente. E ser coerente não somente nas palavras, no que eu falo, vou falar toda hora do evangelho. Eu vou viver esse evangelho. Eu tô dentro de uma escola que não é uma escola católica. Não é adequado, né? Eu virar pro menino e falar, tá colando? Meu bem, você vai passar no purgatório, né? Tá colando? É pecado, né? Nossa, tá sendo desonesto com você. Eu não posso, né? Até porque hoje em dia, Nossa Senhora, você fala, não é que nem a Virgem Maria, misericórdia. Chega até processo, né? Que eu tô doutrinando os alunos. E de onde eles veem esse carisma? De onde eles me reconhecem Jesus em mim? Pode ser pelo escapulário, pode ser pela correntinha, pelo crucifixo. Mas eu preciso, a todo momento, é algo que eu peço muito, rezo muito, para que eu seja esse espelho para eles do amor de Cristo. Tanto que muitos adoram conversar comigo depois da aula. E eu vejo isso como um reflexo de alguém que acolhe. Eu não tô falando de Cristo para eles, mas será que eu consigo acolhê-los como Cristo? Será que isso me permite? Será que eu consigo acolher eles como Cristo consegue fazer essa movimentação dentro de mim? Que espelho de Cristo eu estou conseguindo ser para esses alunos? Ser para a pessoa que eu pego no ônibus, né, para o ônibus que eu pego. Quem aqui sabe o nome de motorista de ônibus? Quem aqui, quando muda de motorista, pergunta o nome dele? Jesus sabia o nome das pessoas. Eu sei o nome da faxineira, lá da escola, da secretária, dos porteiros. Eu converso com eles.
Ou eu só falo bom dia e sigo reto andando? Qual é o caminho que eu tô fazendo? Eu passo na portaria, eu sigo reto, falo só bom dia. E aí, tudo bom? E a família, como é que tá? Claro, nesses tempos de Covid, por favor, máscara, higieniza, distanciamento social. Mas aí é que tá. Meu olhar também, com a máscara, tá transmitindo o olhar de Cristo? Quando a gente olha para essa missão na igreja, em sociedade, a gente às vezes fica muito preso na pastoral, né? Ai, mas eu não pertenço a nenhuma pastoral. Ai, eu tenho vergonha de ir lá na missa, de subir no altar. Eu tenho vergonha de cantar. Ai, meu Deus, eu não me acho capaz de ser catequista. Mas o que você pode fazer? Em tempo de coronavírus, eu tive uma experiência linda, né? Aqui na igreja, eles estavam com dificuldade para comprar as flores, né? Porque geralmente sobra dos casamentos as flores da igreja. E a igreja, imagina, já está com dízimo reduzido, já não tem mais justamente o ofertório, o dinheiro do ofertório, e está uma situação financeira complicada, né? Não são poucas igrejas que estão fazendo rifa, estão fazendo. E o padre virou e falou: olha, gente, quem quiser dar uma florzinha para a igreja, a gente agradece. Gente, foi algo que eu nunca fiz. E eu achei muito bacana. Sabe, eu fui na floricultura online, né? Eu pesquisei as flores, eu pesquisei combinação. Meu namorado parecia que, nossa, tá com o quê? Não, né? Mas foi pra igreja, né? A gente já começa lá, isso daqui fica legal para casamento, né? Assim, a gente começa a fazer, e eu recebi um lindo convite da irmã, virou e falou: Bia, viu, eu vi que você cuidou com tanto carinho, você escolheu com tanto amor essas flores que você comprou, você não quer vir aqui montar? Gente, eu nunca me imaginei montando flor de igreja. Eu amei. Eu tô doida pra fazer isso de novo. Que delícia você montar para algo tão especial quanto a missa. Mesmo que você não possa estar na missa, né, fisicamente. Mas lá da câmera, olhar e falar: olha, eu aqui tenho essa rosa. Olha aqui a minha missão. É uma florzinha, pequenininha. Mas que faz parte de mim, que foi a minha participação naquele lugar. Então, às vezes a gente está tão perdido em fazer grandes coisas, em fazer coisas tão gigantes que, poxa, você é bom com agulha, com linha? Você já pensou em comprar um tecido, um pouquinho, fazer máscara e doar para quem precisa? Ai, mas eu penso, eu vou participar de uma ONG, porque eu vou construir casa, porque eu vou participar, ai, vou lá nos hospitais, ai, mas eu não consigo fazer isso, meu horário. Sabe fazer um crochê? Quem sabe doar para uma campanha de inverno? Você sabe, por exemplo, sei lá, pega o seu WhatsApp, tem WhatsApp de condomínio agora, né? Viu, gente? Quem tem roupa para doar aqui? Eu vou passar e eu vou doar lá para os Vicentinos, para Santa Rita, né? Para as pastorais. A vivência em sociedade, é claro, a igreja precisa de mão, gente. Precisa. Precisa de catequista, precisa de gente coerente, precisa de gente na liturgia, precisa de gente em todo lugar. Mas que tal aproveitar esse momento de quarentena e ir começando aos pouquinhos? Na igreja e na sociedade. E ó, gente, toma cuidado também. Quando eu falo de coerência, não é que, eu preciso fazer só coisa para a igreja. Eu fui durante muitos anos, eu parei agora mais por conta do trabalho e da faculdade, mas eu contava história para as crianças no hospital. Gente, eu peguei um dia, li uma reportagem, legal, contadores de história. Bom, gosto de ler, né? Bia, você já contava história? Não, tinha a mínima ideia. Foi conhecendo esse universo de contação de história. Primeira vez no hospital, a pessoa pálida, branca, né? Mais branca ainda, tremendo. Vendo aquelas crianças naquela situação. Aí eu desci do hospital, né? Terminei todo, né? Porque a gente é acompanhado por uma voluntária mais antiga. Ela me explicando tudo. Criança em estado vegetativo, né? Criança com câncer. Aí a gente desce do elevador, eu lembro até hoje. A gente segue até o final, a gente não vê nada ao nosso redor.
a gente senta no carro e começa a chorar copiosamente. Meu Deus! Aí aquela missão tão linda que a gente sonhou, nossa, isso vai ser legal pra caramba, é questionada. A gente tem um desafio. Eu vou por essa missão? Eu vou desenvolver e aprender? E não é só ir, mas o que eu estou desenvolvendo para isso? Muitas pessoas ficam estagnadas, né? O que eu preciso para desenvolver melhor a minha missão? O que eu posso fazer diferente? Ah, mas eu canto na igreja há 10 anos, desde que eu era pequenininho, eu estou cantando. O que você pode fazer? Você pode fazer um curso de canto litúrgico? Você pode ajudar as pessoas a entender melhor a mesa de som? Né? O nosso serviço não acaba, né? Ai, eu tô achando meio monótono. Por quê? O que acontece? E aí o PPV ele vem nos perguntar tudo isso, sem perguntar. Mas vai nos questionando qual que é a missão da minha sociedade esse mês. Nossa, eu consegui levantar a mão para aquele professor que perguntou. Fui eu na sala e mais 2 alunos. Tremi na base. Mas eu fiz. Ah, minha missão na sociedade, olha, eu coloquei mesmo, meu PPV mesmo. No começo da quarentena foi, eu não consigo saber a minha missão em sociedade, tá tão difícil, como que eu vou fazer a minha missão em sociedade pelo computador? Né? Como é que eu vou fazer a minha missão em sociedade? Gente, quando você pergunta um negócio desse, Deus certamente vai nos dar uma luz. Deus vai falar, olha o caminho, ou olha os caminhos que você pode seguir. Eu posso sentar, ou eu posso seguir aos poucos e ir descobrindo esses caminhos, que são tão diversos e tão bonitos. Então, a gente tem que pensar que essa missão, ela é o meu caminhar com oração, o meu caminhar com a minha personalização, né? O que eu tenho que enfrentar para sair desse aquário? O que eu tenho que fazer com a minha oração diante, às vezes, de uma rotina? Como fazer isso? Como trabalhar a minha oração? Né? Como eu vou fazer a minha oração uma verdadeira missão? E é esse. É o ser e o viver como eu sou, né? Eu vejo hoje muitas pessoas muito preocupadas, extremamente preocupadas, com esse ser e esse viver em missão, com medo. Sendo que lá o Papa já disse, Cristo é liberdade, mas ao mesmo tempo seguir a Cristo é desconforto. Não é um sofá. A igreja não precisa de jovem sofá confortável. A gente precisa de uma igreja com jovens que vistam um sapato, né? Outro dia eu vi uma crítica, uma pessoa criticando, porque aquele poema, Santos de calças jeans, mas, né, mulher, moda modesta, né, saia, uai, põe essa saia jeans então. A roupa não vai interferir. Vai interferir, se você fizer uma péssima escolha. Mas não vai ser isso que vai definir a tua missão. A ideia não é isso. A ideia é como seguir esse caminho de sociedade, sendo jovem, na minha juventude, naquilo que eu sou. Sou uma pessoa que gosta de rede social, então vou ser coerente na rede social. Eu sou uma pessoa que eu curto música, curto ir para festa, para bar, que eu seja coerente com a minha fé nesse lugar. Sou uma pessoa dentro da faculdade, que eu seja coerente. Ser cristão tem que ser viver Cristo. Ser equipista tem que ser viver a equipe. Não adianta eu simplesmente pensar, né, eu na minha equipe, né, no retiro das equipes, eu sou assim, assim, assado, sendo que eu sou uma pessoa totalmente diferente em outro lugar. Eu acho que mais do que tudo a missão é que caminho eu tô trilhando? E quem é a Beatriz nesse caminho? Quem são vocês nesse caminho?
né? Muitas vezes a gente a gente pega a Bíblia assim, né? Senhor, o que eu faço agora? Aí a gente abre. E a gente acha que Deus vai falar, ó, faça isso, né? Ai, eu tô em dúvida na minha vocação. O que eu vou fazer? E a gente é descobrir-se, é andar, às vezes, por ir para o caminho, volta, vai para outro caminho, né? Não deu muito certo. Vou. É os caminhos que eu posso caminhar. E eu vou sentindo ao longo da minha oração a consolação e a desolação do que eu vou caminhando, do que aquilo vai sendo construído. E não pouco, a gente pensa muito assim, tá, eu queria saber meu caminho inteiro, né? E o que eu preciso para seguir esse Jesus? E aí a gente vai em São Mateus, né? No Evangelho, no evento, né? Na situação do jovem rico, né? Que ele fala isso tudo. E Jesus fala, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que eu preciso deixar para seguir a Jesus nesse caminho? Eu não sei quem aqui já participou de uma jornada mundial da juventude, mas todo dia tem que ser um fazer malas coerente para onde eu vou. É muito doido, porque eu tenho que pensar em tudo que eu vou deixar, que eu vou levar. Porque eu sei que eu só vou voltar pro alojamento, para a casa que eu tô, só à noite. Então eu preciso de algo que não me pese muito, mas eu preciso pensar no essencial para seguir para onde eu vou. O que tem na minha mochila? O que tem na minha bagagem que me impede de ir para frente sempre? Essa missão de sempre frente, sempre ir para frente. Se a mochila pesa, a gente vai para trás. O que eu tenho que deixar? Mas também o que eu tenho que levar? E o que no caminho eu vou pegando de aprendizado? Né? E é isso. Essa ideia de ser acolhida, né? E Jesus, gente, eu acho tão lindo. Ai, é engraçado, né? Eu falo que eu acho tudo lindo, mas porque é mesmo, né? Jesus, no Horto das Oliveiras, na agonia, sabe que a gente é do mundo e reza ao Pai por todos nós. Como tu me enviastes ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. Não adianta a gente dissociar a igreja da sociedade, da escola, da faculdade, da minha família. Não adianta. A gente está no mundo e a gente precisa seguir esse caminho rumo à santidade, aonde a gente está. E eu queria deixar para vocês, encerrando aqui, deixando para as perguntas, é um mantra lindo, lindo, lindo. Eu vou cantar com muita vergonha, porque minha voz não está muito boa hoje. Pega no YouTube, é lindo. Caminheiro, você sabe, não existe o caminho, passo a passo, pouco a pouco, o caminho se faz. É isso. É essa missão que aos pouquinhos, cada dia cresce, cada dia faz, cada dia eu vou, cada dia eu tento, eu caio, me machuco. O importante é levantar e seguir em frente. E as equipes são isso, né? A missão da equipe, ela já é um ensino para as outras missões. Eu ser equipista de forma coerente, vivenciando tudo, já é uma forma, já é um treino para eu viver a minha missão em família, em sociedade e na igreja. E é isso aí, eu acho que eu falei demais. Mas eu acho que é um pouco disso que eu quis passar para vocês, desse caminho, desse caminhar, desse ir em frente, dessa missão aí que a gente
vai enfrentar todos os dias, e que seja, assim, para mim também, né? Eu acho que quanto mais eu falo sobre isso, mais eu também penso em mim mesma. E que esse caminho de vocês, se Deus quiser, a gente vai cruzar em vários caminhos, em vários encontros juntos. E é isso. E quem quiser perguntar, espero ter abarcado aí todas as dúvidas que vocês escreveram, que vocês colocaram aí sobre essa vivência da missão em si. O pessoal não perguntou nada durante a palestra. Só fizeram alguns comentários. Obrigada. Eu vou tirar aqui o compartilhamento para eu ver os comentários. Mas eu acho que o PVV é lindo. Essa semana tem sido de muito crescimento, de muito enriquecimento, porque, Bia, você está nas equipes desde 2013, pois é, e vocês acreditam que cada vez mais eu aprendo um pouquinho, que antes ou às vezes eu não ligava tanto, ou às vezes a gente esquece, ou então a gente tem que aprender mesmo algo novo, né? Como essas escadas aí do céu que a gente vai se encontrar. E é isso. Bia, tem uma dúvida aqui, ó. Manda. Posso sentar do seu lado no recreio? O quê? Posso sentar do seu lado no recreio? Pode. Não, meus alunos falam que não é recreio, a partir do ensino médio é intervalo. Respeite. Na hora do intervalo a gente pode sentar junto, sim. Os nossos encontros aí. Que se Deus quiser vai ter muitos pela frente. Posso falar? Pode. Fique à vontade. Deve. Uma coisa que eu vejo como padre dentro dessa questão da missão, que se a gente olhar para... Porque eu achei muito interessante a sua abordagem, Beatriz, parabéns. Ai, que bom. Porque eu achei incrível, porque você colocou de um jeito muito cotidiano, né? Na hora que você falou do TikTok, eu até comecei a cantar aqui. Porque normalmente quando a gente escuta falar em missão, aquilo que eu tenho, aquilo que a minha experiência como padre, minha pouca experiência como padre fala, né? Quando a gente ouve falar em missão, a gente sempre pensa em duas coisas, em primeiro lugar. Não que esteja errado. A primeira é você sair da sua casa e ir para algum lugar X e ali evangelizar. E a outra coisa, a gente pensa na parte assistencial, né, dar comida e roupa para quem precisa. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu achei muito interessante a forma como você colocou, seguindo os passos do PPV, que coloca a missão como algo muito próximo, como algo muito do cotidiano, né? E aí, o que eu queria comentar em cima disso, e se a gente olhar toda a história da igreja, os períodos da história da igreja em que tivemos mais problemas, em que a igreja estava mais conturbada, foi o período em que a igreja abandonou a missão, seja ela de qual ramo for. Ela abandonou a vida missionária e se fechou dentro de si. Então, eu acho muito importante a gente, né, ir criando essa mentalidade, que para eu fazer missão eu não preciso atravessar o oceano, por exemplo. Claro que alguns têm a vocação para isso, né? Isso a gente não anula. Mas isso eu queria comentar. Quando a gente abandona a missão, né, a missão ela faz parte da vida da igreja.
Assim como ninguém ensinou a gente a respirar, a gente simplesmente respira, e se a gente deixa de respirar, a gente morre. A missão é assim na vida da igreja, né? A gente vai e faz no cotidiano, todo dia, todo instante, onde a gente estiver, seja no recreio, seja no intervalo, né? E se a gente abandona isso, a gente morre. Era isso que eu queria comentar. É muito bom ver um sacerdote falando assim, porque a gente que é leigo, a gente tem muito medo, né? As pessoas falam, Bia, você tem uma experiência legal, tal, mas é muito positivo, muito, muito, muito obrigada. É muito bom ver que, Deus tá guiando certo. A gente tá no caminho. Mas é que a igreja precisa muito, né, padre? Acho que em todos os âmbitos, né? Precisa sair, e é aquilo que acho que o Papa fala, né? Saiam, nem que seja para bater na porta. Acho que ele falou isso numa das poucas homilias que ele fez agora, né? Saia, nem que seja para bater na porta do teu vizinho e perguntar se ele precisa de alguma ajuda, né? Bia, eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu queria te parabenizar, gostei muito. Mariana estava aqui comigo, e a gente estava assistindo. E foi bom porque várias vezes você deixou bem claro, mostrando o que a gente precisa mudar. Tapinha na cara, né, pra gente acordar, foi muito bom. Mas vamos lá, minha dúvida é que, assim, eu sempre tenho muita dificuldade quando eu vou preencher o PPV, principalmente na parte de né, de igreja e sociedade. Família grande, a gente consegue preencher legal. Mas, assim, em igreja, eu tenho dificuldade, também porque eu não vou muito atrás, mas faço parte de empresa júnior, graduação, e eu gosto de me envolver em mil coisas. E aí eu gostei bastante, você deu várias dicas com coisinhas pequenas, né, que a gente pode ajudar a igreja, mas a minha principal dificuldade é em sociedade, porque acho que principalmente agora, nesse período de pandemia, eu tenho conversado bastante com vários amigos, assim, tenho mostrado meu apoio, falo de igreja, inclusive até uma amiga minha participou, sem ser das equipes de jovens, e aí eu ia perguntar se isso se isso inclui a parte de missão em sociedade ou não, ou a missão em sociedade no PPV é além disso. Claro, não, eu acho melhorar, que né? Inclui muito, porque eu acho que é muito assim, começa pelo pouco. Meu, o que a gente pode fazer nessa quarentena? Eu mesmo colocava no PPV, eu não sei o que fazer em sociedade. Né? Eu tenho a ONG, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho mais. Né? Longe de mim pisar no hospital para infectar alguém, Jesus amado. Mas assim, eu acho que sim. Eu acho que, aliás, acho que é uma excelente ideia. Meu, sabe aqueles amigos que sabem ficar mais down? Liga para eles, faz uma chamada. Cristo vai de encontro ao outro. É uma missão linda em sociedade ir de encontro ao outro. Fulano tá fazendo uma rifa para angariar porque o pai ficou desempregado, ou porque tá difícil, ou, nossa, a ONG agora de animais tá precisando de alguma coisa assim. Eu acho que a missão em sociedade é isso. A gente precisa saber que, olha, eu tenho a minha missão na igreja. Eu acho muito interessante essa dissociação. Eu tenho a minha missão na igreja, eu não posso deixar minha missão na igreja para substituir por qualquer coisa lá da sociedade. Eu não posso simplesmente achar que, sendo voluntária de uma ONG lá fora, minha missão na igreja, tá de boa, não, né, tá bom, tá legal, já tô fazendo ali, né, tá ok. A gente não precisa disso, né, a gente tem sim a nossa missão da igreja, cada um tem o dom, tem uma vocação. E eu acho que sim, a missão em sociedade, às vezes a gente imagina tanta coisa. Para mim já é muito isso que vocês fazem. De ligar, de conversar, de olha, tá precisando de ajuda, até porque eu vejo muito isso nos meus alunos. A galerinha de 13, 14 anos tá assim, numa ansiedade a mil, tá numa piração. Gente, teve uns dias que eu fiz reunião assim com 3, 4 alunos de meia hora, 1 hora conversando, acalmando, né, perguntando se tudo bem, porque é o meu modo de estar em sociedade e de auxiliar aquelas pessoas que pertencem aonde eu estou, né? Eu acho que, aliás, vale muito. É aquele momento que você fala, olha, a minha missão na sociedade, por mais que às vezes eu acho que, será que vale?
vai valer. Às vezes eu acho que a gente se coloca muito para baixo, né? A gente coloca, acho que é por isso mesmo que eu comecei nos filmes, a gente sempre imagina que é algo tão grande. E quando a gente vai ver, eu falo, meu Deus do céu, mal simples eu tô conseguindo fazer. Né? Meu Deus, me ajuda a fazer o simples. E eu acho que vale muito. Nossa, colocar isso já é uma missão, assim, de excelente para cima. Ai, obrigada, Bia. Agora tô mais esclarecida, não sou tão uma pessoa tão ruim, tô melhor. Ai, não, é ótima. Longe disso. Bia, eu também tenho uma dúvida, não, acho que é um questionamento. Primeiro de tudo, parabéns, foi muito bom mesmo, arrepiou, emocionou todo mundo, a gente depois dá uma lida nos comentários para você ver, foi incrível, todo mundo adorou. E pro pessoal que tá com dúvida, gente, ela é assim sempre. Ela é desse jeito que vocês viram, sempre, ela adora, e na parte que ela falou de português, ela também é assim, tá? Ela coloca regra nas informais pra gente jogar as coisas, porque senão ela não aguenta. E, inclusive, ela é ótima em dar dicas de como fazer terço e entrar em forma. Entre em contato com ela. Bom, Bia, uma hora você falou que um grande desafio que a gente encontra, e acho que recorre todo mundo, e que é quando você tenta mostrar o caminho, falar a palavra que você recebe, que escuta para as pessoas, tanto da sua família quanto amigos. E acho que esse é um desafio muito grande. E a mesma questão que a Bruna ergueu, que é esse sentimento que ela fica se sentindo mal por pensar que está fazendo pouco ou não está fazendo, às vezes eu acho que respinga um pouco na gente, reflete um pouco na gente diante dessa mesma questão. E, por exemplo, a gente não conseguir deixar claro o que a gente sente. E eu queria saber, tipo assim, se isso acontece com você, se tem alguma coisa que você aconselha. Por exemplo, você fica assim, poxa vida, será que eu não estou sendo claro? Será que essa pessoa está me interpretando errado? E é frustrante, né? Quando você não... Parece dar vontade de abrir a cabeça da pessoa e falar, vai entrar. Você não quer, mas vai. Essa missão de evangelizar, por muito tempo, acho que, especialmente no ensino médio, no começo da faculdade, a gente é muito assim, eu quero falar para a pessoa, eu quero mostrar. E no final a gente vê que, na verdade, as nossas atitudes estão refletindo tanta coisa. A gente pergunta, será que a pessoa entendeu? Né? Será que eu fui claro para falar disso dela? Né? Especialmente tem muito amigo meu que me perguntava umas coisas assim, cabulosas, sabe? Porque a Bíblia, em estudos literários, ela é vista como uma literatura, tudo bem? E a gente teve que ler, a gente leu Jó e o Cântico dos Cânticos para fazer uma análise. E as pessoas vêm me perguntar umas coisas assim, mas Bia, não é possível, né? Deus estava de brincadeira com o cara, né? Deus tira tudo e dá tudo. Que zoeira é essa? E aí você tem que confiar, não só, olha, acontece isso, não é bem assim, mas ao mesmo tempo acho que a gente precisa confiar também no Espírito Santo, nessa inspiração, e ter momentos de falar, olha, eu vou dar uma pesquisada. Eu já falei isso para algumas pessoas, olha, nossa, sabe que isso daí eu nunca pensei? Viu? Amanhã a gente conversa, ou mais tarde a gente conversa, e eu ia pesquisar. Eu acho que essa humildade também é em falar, olha, nossa, para mim isso é muito claro, mas eu não sei como explicar. A gente pode retomar uma outra hora? Eu realmente não tenho vergonha de falar isso, né? Porque... E a gente também tem que confiar no Espírito Santo, sabe? Hoje, para falar para vocês, eu pensei em tantas coisas. Eu colocava, eu fazia um slide, eu fazia outro. Aí, na verdade, assim, segunda-feira eu tinha uma ideia, né? Falei, vou trabalhar com as escadas. Eu não sei se vocês conhecem o livro A Escada do Paraíso, do São João Clímaco, né? Que ele vai ter essas escadas, né? De deixar o mundo, de contemplar, enfim, né? Rumo à santidade. Eu falei, vou fazer uma coisa assim. Aí a irmã foi falando, o padre foi falando, o Henrique foi falando, a gente vai modificando as coisas e a gente precisa confiar, né? Que esse Deus também, ele tá com a gente, né? Muitas vezes eu falo isso por mim. Nossa, quanta coisa eu faço, aí chega uma pessoa, um ser abençoado, fala, entrega para Deus, você não confia nele? Entrega! Confia que Deus vai estar te auxiliando, reza, né? E acho que é muito isso, porque realmente, falar de Deus hoje
né, para o mundo em palavras, eu acho que as pessoas criaram uma certa resistência. Né? Eu acho que falar cria uma certa resistência. A partir do momento que você vive isso, as coisas vão dando uma mudada. As pessoas vão entendendo. Eu sei que parece muito abstrato. Para mim, se alguém me falasse isso há um tempo atrás, eu também acharia. Mas o exemplo, ele vai movendo de uma forma que a gente precisa prestar muita atenção. A irmã falou ontem não. Acho que a irmã falou na terça-feira. A irmã saiu, depois ela me confirma. Falou justamente do Santo Inácio de Loyola, né, da oração de contemplação. E essa oração de contemplação, ela guia, eu fiz o curso já no Anchietano, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, e, gente, quando a gente contempla aquilo que está à nossa volta, a gente começa a entender o que é desolação e consolação do nosso coração, a gente começa a ver que Deus vai agindo a partir do nascer de uma flor, né? A gente vai vendo a beleza nas pequenas coisas porque a gente tem mania. A gente tem mania de querer ser o Thor, de querer ser o Homem de Ferro, catar as joias do infinito e arrasar. A gente tem essa mania. A gente quer isso, né? Até porque, poxa vida, né? Fala, vise ao mundo, evangeliza. Mas a gente tem que também compreender o que é isso, né? Qual que é a missão também nesse evangelizar? Porque aí tem gente que vai falar da palavra de Deus, a pessoa vai iluminar. E tem gente que a gente vai ter que vivenciar o exemplo, ser exemplo para que ela encontre Jesus e respeitar o tempo dela. Entendi, Bia. Incrível. Parabéns de novo, viu? Foi muito bom. Imagina. Oi, Bia. Primeiro, parabéns, né? Foi muito boa a sua colocação. Não é à toa que você está aqui hoje, né? Falando com a gente. Assim, não sei, não é bem uma pergunta, mas quando você falou, né, da gente ser coerente com o que a gente é na igreja, na equipe, né, na sociedade, tudo, em todos os ramos da nossa vida, eu fiquei pensando muito nisso. Que a gente, quando a gente, assim, acho que principalmente assim, quando a gente assume, né, que a gente é católico, para todo mundo, assim, a gente como fala? A gente ganha um teto de vida, né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, você tem alguma experiência. Porque eu fiquei pensando, quando você falou ali, né, da faculdade, que o pessoal, a católica, imagina se você faz alguma coisa errada, né, sei lá, daí você fica marcada, não, porque a católica fez a coisa errada, não foi a Bia que fez a coisa errada. Então, não sei se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu tenho uma história ótima. Eu tenho uma colega, uma pessoa muito querida, ela entrou com 16 anos na Unicamp, ela tá já no 2º ano de doutorado, então assim, ela tá com 23 para 24 anos agora, já tá no, acho que terceiro ano de doutorado, tá na Itália, estuda Dante Alighieri, a Divina Comédia, assim, aquela pessoa, assim, Deus deu um cérebro a mais porque não é possível. E ela, assim, ela era muito bitolada, né, ela é uma pessoa muito bitolada nos estudos, então, assim, ela morava do lado da Unicamp, porque dela conseguia chegar mais rápido na biblioteca, no horário que a biblioteca abrisse, ela só saía da biblioteca em horário de aula, ela passava assim, a biblioteca abria às 8h30 e fechava às 10h30 da noite, ela passava todo esse tempo na biblioteca, ela só saía para comer. E a gente via isso nela, né, esse estresse muito pesado, ela era a melhor aluna, assim, e a gente via muito esse estresse nela. E as minhas amigas, uma vez a gente estava voltando, ela estava de namorico com um rapazinho, e ela aproveitou a hora do almoço para sair com ele um pouquinho, né, e eu e minhas amigas, a gente ia acabar de almoçar, a gente foi para a biblioteca, e nisso, umas colegas viraram, vamos bagunçar as coisas da Elô? Vamos deixar, porque ela deixou, lá no Unicamp a gente tem o hábito de realmente deixar o computador, deixar a fonte, deixar o estojo e tudo mais.
Não é recomendado, tá? Mas a gente deixa porque a gente conhece bibliotecários e tal. A gente tem um hábito. E a gente pegou as coisas dela e colocou, assim, uma em cada estante da biblioteca. A gente realmente espalhou, porque estava vazia a biblioteca. Acho que era, assim, bem comecinho de semestre, acho que era agosto, alguma coisa assim. A gente espalhou tudo na biblioteca, né? E quando ela chegou, a gente estava lá na mesa, estudando, super sérias. Tal. O que aconteceu com as minhas coisas? Não sei. E ela foi começando a ficar preocupada, até que ela achou o estojo dela, que a gente tinha deixado, assim, meio que atrás, pra ela ver, né, pra não ficar tão assustada. E ela foi pegando as coisas dela ao longo da biblioteca, e quando ela voltou com tudo, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não esperava isso de alguém tão católica como você, Beatriz. Ai, eu parei, né, falei, meu, será que católico também não pode fazer uma brincadeirinha leve, né? Eu falei pra ela, mas o que católico tem a ver com ajudar o outro a não se estressar tanto, né? Porque eu fiquei super estressada, né? Eu não esperava isso de você. Então a gente também sente essa cobrança, mas a gente não tem que ver essa cobrança como algo pesado. Tem que ser algo muito leve, né? Eu ri na hora. Eu fui uma católica que resolveu brincar com uma amiga. Te ofendi? Não. Te machucou? Não. Assustou? Um pouquinho. Tudo bem, você já achou suas coisas, né? Eu acho que realmente a gente tem essa cobrança de atitude, de coerência. Você não sabe, o padre liberou. Né, já teve. Nossa, retiro quantas brincadeiras a gente não faz, né? Eu acho que. Eu acredito muito que Cristo não era uma pessoa pesada. Eu acho que muitas vezes a gente também tem que tomar muito cuidado para essa cobrança não virar algo pesado, né? Não virar algo que nos impede de chegar próximo do outro. Eu mostrei para minha amiga naquele momento que, olha, eu também sou acessível, viu? Não é porque eu sou católica que eu não vou brincar também, que eu não vou me divertir com vocês. Eu não vou ofender, jamais. Também se ofende, pede desculpa. Mas eu jamais vou chegar num ponto assim de, não, gente, não posso fazer isso. Eu sou católica. Gente, isso é se afastar do outro, né? Obviamente, se eu tiver uma piada preconceituosa, algo que machuque, um bullying, algo, né, que seja totalmente anti os valores cristãos, e até porque não, em vista dos direitos humanos, obviamente, eu vou ter que ser coerente, eu vou ter que ter uma postura, tá? Mas esses momentos de postura também nos mostram a maturidade da vida que a gente vai levando aí pra frente. Mas eu acho que a gente é cobrado, sim. Acho que as pessoas exigem da gente uma postura e a gente precisa parar um pouco, né? Que é o que eu falo. Não adianta você erguer um muro, falar minha santificação é aqui, dentro desse muro, dentro desse quadrado rumo acima, porque nenhum daqueles heróis vence sozinho. A gente precisa dos outros. A gente precisa criar essas pontes. E essas pontes entrecruzam vários caminhos que estão ao longo da vida, sabe? São essas pontes que vão guiando. E o católico não pode criar uma ponte, né? Eu só crio ponte para quem é católico. Não. Então, eu acho que essa postura, ela é cobrada, mas a gente também precisa saber qual que é a cobrança de tudo isso. E eu queria te agradecer pela palestra e também por ter me dado missões ano passado, como eu falei na sua apresentação. Ajudou muito. Meu PPV ficou preenchido como intenso, a missão na sociedade na igreja, o ano inteiro. Agora eu vou convidar o padre Daniel para dar uma bênção para a gente. Padre, liga o microfone, senão a gente não te ouve. Obrigado. Estão vendo que eu, como youtuber, sou ótimo padre, né?
O Nicolas comentou comigo que algumas pessoas pediram as outras 4 verdades da vida adulta que eu comentei na palestra minha. Então, como precisar explicar um pouquinho como que funciona cada uma, então eu vou gravar um vídeo curtinho, explicando as 4, e aí eu peço para colocarem naquele grupo lá do WhatsApp. E, Beatriz, pode brincar com os outros, sim, que não tem problema nenhum. Lá no seminário, eu lembrei que lá no seminário, além de bagunçar o quarto um dos outros, teve uma vez que a gente pegou o São João Maria Vianney, entramos dentro do quarto de um seminarista, aproveitamos enquanto ele estava fora do quarto, colocamos a imagem do santo no travesseiro, assim, deitado na cama, cobrimos, como se estivesse dormindo. Não acontece nada, a gente só brinca, isso é bom, cristão tem que ser alegre, Papa Francisco fala isso sempre, que cristão com cara de velório não funciona. Vamos dar a bênção para vocês, então, para que a gente possa ir dormir na paz do Senhor e amanhã estarmos todos aqui reunidos para o nosso último dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigada pelo carinho, eu tô lendo agora os comentários. Muito obrigada. Amanhã, no mesmo horário, teremos nosso último dia do nosso desafio. Então, esperamos todos vocês aqui.